você está no podcast No Farol, da FB Comunicação. Eu sou a Alessandra Bastos e hoje vou entrevistar o cara muito fofo, muito gente boa e que está lançando o filme O Meu Sangue Ferve por Você, Sidney Magal. Oi, Ale, tudo bem? Tudo eu agora ótimo. me senti aqui, até pedir desculpas ao Roberto Carlos, porque eu posso dizer, esse cara sou eu. Ah, com certeza você. Você é o cara do momento. Você é o cara, então esse cara sou eu. Não, você é. Gente, que filme delícia, Magal. Adorei muito, muito que bom legal. Você gostou. Eu fico muito feliz, porque eu quero sentir isso no olhar das pessoas, né? Falando, gostei, me emocionei, ri, cantei. É isso que eu quero. Esse é o problema do filme. Você quer começar a cantar no cinema e você passa vergonha. Porque quando eu assisti a cabine, eu queria cantar. E eu falava, ai meu Deus, as pessoas vão ficar aqui atrapalhando o filme. Mas é muito gostoso, muito legal. A Joana me mostrou depois a reação do público no final. E muita gente cantando junto, e, enfim. É um musical, quer dizer, um musical. É uma comédia romântica musical que mistura tudo isso, tudo que é emoção, né? E a então, sua história... eu acho que é para cantar mesmo, é para sair dali cantando, dançando. A sua feliz. História maravilhosa com a Magali, graças a Deus. Que é muito legal. Então, eu tenho algumas curiosidades, como eu te disse antes aqui, é muito difícil perguntar alguma coisa para você, porque todo mundo já te perguntou tudo, né? É difícil, mas vamos tentar aqui. O que eu fiquei muito curiosa assistindo o filme é que a Magali era uma menina lá do Pelourinho, criada pela mãe, né, com a tia, uma família muito feminina, muito unida. E ela era uma menina, né, que estava num lugar mais afastado dos grandes centros. É um mundo diferente. Totalmente diferente. E, de repente, ela encontra você, que se apaixona por ela, que é linda a história. E como foi para ela? Quem teve maturidade emocional? Qual dos dois? De conseguir fazer com que esse relacionamento estivesse aqui hoje para a gente contar a história? Essa pergunta é muito boa e existem formas de responder. Okay. Eu costumo dizer que a maturidade emocional quem teve foi ela, porque teve que olhar para um cara. Ah, que lindos aí, ó. Carnaval, isso aqui é carnaval isso. Em cima, eu não sei se do Tietes Vips ou dos internacionais, que eram blocos que a gente brincava muito. Magali chegou a ser rainha dos internacionais quando tinha 15 anos de idade. Mas aí eu acho que essa maturidade emocional foi muito mais dela, porque você imagina um cara de 29 anos, uma menina de 16, 13 anos de diferença, que ia fazer vestibular, que ia se candidatar, que se candidatou a um concurso de mais bela estudante e tal de Salvador. E aí encontra um cara famoso no Brasil inteiro, porque os anos 70 eu estava no auge da minha carreira. E aí ele encontra esse cara e esse cara vira para ela em prantos, né, porque é uma cena um pouquinho diferente da do filme, vira para ela em prantos e diz assim, pelo amor de Deus, acredita no que eu vou te dizer. Você é minha mulher para todo sempre, vai ser mãe dos meus filhos, e o amor que eu sinto por você é maior que tudo nessa vida. Como é que foi isso? Tenta explicar para a gente esse sentimento, vai. A maluquice é minha. Eu não consigo explicar. Até hoje eu não consigo explicar. Até hoje, lá no filme mesmo, na exibição que nós tivemos lá no cinema, eu olhei para a cara da Giovana assistindo. Giovana, gente, é a Giovana Cordeiro, que faz o papel de Magali no filme. A Giovana, na hora que aparece, eu dizendo para Magali, você vai ser minha mulher, mulher dos meus sonhos, da minha vida, a Giovana fez assim, olhou logo para mim, porque eu começo a querer chorar. Eu tenho sempre esse ímpeto, porque é tão forte, tão inexplicável para mim, que até hoje me bate muito forte. Gente, é muito lindo isso, viu? É uma coisa que eu disse assim, gente, tô vendo, eu via, não via nem filme da minha vida, não era isso. Eu olhava para aquela pessoa e dizia, esta pessoa é a que vai dividir o resto da minha vida para sempre. Sem saber de onde veio isso. Eu não sabia, eu costumo brincar dizendo, eu não sabia se ela tinha chulé, se tinha mau hálito, se ela roncava quando dormia, eu não sabia nada. O negócio é que era ela, né? Ela tinha que ser ela, de qualquer maneira. E eu tive aquela convicção e nos vimos depois disso 3 vezes, muito rapidamente, e que exatamente o filme se passa num tempo real, onde tudo acontece em 1, 2 dias, 3 dias e tal, mas levou um pouquinho mais de tempo, teve mais espaço na vida real, mas nos vimos 3 vezes, nos vimos tão somente, não tivemos nem relações e nada. Foi uma coisa tipo assim, não posso mais viver sem você. Então durou esses 3 dias.
E aí ela acabou tendo que acreditar, porque é o que ela diz, inclusive, quando dá entrevista. Ela diz, ele estava tão convincente, os olhos dele, a expressão, o que ele falava era tão verdadeiro, que eu fui me envolvendo. E ela tinha um namorado. Ela tinha um namorado eu vi que a no filme história, também aparece. e vi também o Ela tinha um documentário. namorado que era louco por ela, e ela namorava já há algum tempo e tal. Chegou a ficar noiva, se eu não me engano, com 16 anos de idade. E aí, de repente, ela deu o clique também e disse assim, olha, eu vou acreditar nessa viagem desse cara. Ele é o Sidney Magal, ele é um cantor nacionalmente E é um conhecido. gato. Mas, né, vou entrar nessa. Muito legal a história. E ela entrou, e eu acho que ela não se arrepende até hoje. Com certeza não, claro que não. Magali é uma pessoa muito fofa e vocês são um casal assim que é difícil hoje em dia você acreditar que pessoas possam ter um relacionamento tão gostoso. E mesmo na época era muito difícil. E tão monogâmico, né? Porque foi uma opção sua. Na hora que você escolheu a Magali, que hoje, se passado tanto tempo, se vê que essa história se mantém, foi uma 45 anos, né? Foi uma escolha sua, assim, uma decisão que você tomou e nunca voltou atrás. Nunca, e nunca voltaria. Eu estava conversando com as minhas assistentes aqui, com as meninas, as produtoras, e estava falando, nunca se ouviu falar, assim, Sidney Magal trai Magali. Sidney Magal é visto com alguém. Quero deixar bem claro que eu não sou um santo também. Não, ninguém é, né? Senão o pessoal já está em casa dizendo, ele com aquele tipão. Ninguém é. Eu não sou um santo, mas eu sei até onde o respeito tem que ser mas você nunca houve uma exposição. Não. Nunca houve um desrespeito, como você acabou de dizer. E você tinha um padrinho que era general, que você serviu o exército, a gente já ouviu essa história algumas vezes. Isso, para mim, fala de uma família estruturada que você teve. Minha mãe e pai sempre foram muito presentes na minha vida. Eu ali no exército. Que bonitinho. Meu filho Rodrigo é a minha cara nessa fase. É verdade, época, muito parecido mesmo. A altura, tudo, muito, muito a minha cara. E quer dizer, minha família era uma família tradicional, vamos dizer assim, tanto é que minha mãe é prima e irmã do Vinícius de Moraes. A minha tia minha tia-avó era tia de Vinícius de Moraes, tia da minha mãe, e nós convivemos durante um tempo no mesmo bairro, nas mesmas casas e tudo mais. Então, quer dizer, todo mundo, toda a família do Vinícius, toda a família da minha avó, toda a família, foram sempre pessoas muito ali do Jardim Botânico, da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, era uma família. Era uma família tradicional, estruturada. Pronto, e isso certeza. Trouxe para você essa coisa. Você também já falou várias vezes que seu sonho sempre foi ser pai. Sempre. E isso para um cara que dançava em cima do sapato alto, cheio de balangandã, dizendo que quero ouvi-la sorrir, quero vê-la cantar, é uma coisa que destoa muito, né? E o que é mais louco de tudo é que quando eu cheguei a dizer isso a primeira vez, você deve ter lido em algum lugar também, eu tinha 9, 10 anos de idade na escola. E me lembro perfeitamente, como se fosse hoje, a professora perguntando o que os alunos gostariam de ser quando crescessem, quando fossem adultos. E todos eles usaram uma profissão. Olha, eu quero ser jogador, eu quero ser mecânico, eu quero ser médico. E eu disse, eu quero ser pai. Com 9, 10 anos de idade. Imagina se era difícil ver o Magal do sucesso, imagina uma criança de 9, 10 anos dizendo que queria ser pai. Mas por quê? Eu digo, porque eu quero ser pai e ser filho deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo, mas você não pode ainda, você tem 9, 10 anos. E tudo que eu botei na minha cabeça, a Magali fala muito isso, você coloca as coisas na tua cabeça para valer, passa para o teu coração e depois respeita como se fosse uma religião. Vira um projeto. Mas é verdade, eu pequeno era um projeto de vida, ter filhos é tudo. E eu cheguei à conclusão de que é verdade, que eu tinha muita razão, né? Sou tarado, louco, alucinado pelos 3 filhos que eu tenho e pelos netos também. Pelos seus netos, né? Mas isso é uma coisa muito legal, porque é uma coisa que não se via no mundo artístico, né? Que é uma muito questão complexa, porque as tentações são muitas, né? A gente se envolve com muita gente maravilhosa, gente com cabeças abertas. Pessoas admiráveis. Muita gente. É impressionante, porque aquela minha fixação por Magali é totalmente inexplicável, porque ela nem do meio era, né? Nada a ver, ela era uma menina do Pelourinho. Exatamente. E realmente é uma coisa que deixa a gente assim um pouco assombrada, né? Eu ouso até dizer, outro dia eu falei isso, mas achei um pouco prepotente demais. Eu falei, gente,
vai completar 50 anos daqui a pouco dessa união. Então eu posso dizer que esse amor é o amor do século. Aí eu falei isso, mas achei pretensioso demais. Eu digo, como o seu amor é o amor do século, eu digo, a forma com que ele nasceu é uma forma que eu desconheço, que ele nasça facilmente em qualquer outra pessoa, né? Mas entre nós nasceu, então eu ouso dizer que é o amor do século. Eu tenho muita admiração. Os meus pais têm 64 anos de casados. Olha que maravilha. E eu vendo assim você com a Magali, eu falo, nossa, esse negócio de gostar assim desse jeito dá super certo. Eu quero isso para minha vida e graças a Deus eu também tenho. Dá uma paz interior muito grande. E estrutura você para os outros projetos, né? Para tudo. Eu confesso que eu, sem Magali na minha vida, metade do Magal, pelo menos, não existiria. E o filme fala muito disso, né, Magal? Fala. O filme fala dessa estrutura que você criou, dessa descoberta do amor e da luta por ele também. Porque para você não deve ter sido fácil também. Exatamente, para ela, né, pelo assédio das pessoas e tudo mais. Mas você vê que é uma coisa que tem uma coerência muito grande, ou seja, e eu falo muito isso, eu acho que eu posso ampliar até um pouco esse papo, quando as pessoas dizem assim, mas a vida do artista é muito cheia de relacionamentos, de amores, disso, aquilo outro. Eu digo, pois é. Por isso que muitas das vezes a vida profissional acaba não dando certo também. Porque quando você é muito realizado profissionalmente, você às vezes deixa falhar o emocional dentro de uma casa ou dentro de uma relação. Quando você é realizado amorosamente, quando você tem um parceiro, uma parceira que você verdadeiramente ama, isso te ajuda muito no lado profissional, porque você leva esse amor e essa felicidade para as pessoas. E você tem apoio, né? O amor que eu levo para o público é o amor que Magali e minha família me dá em casa, e o amor que eu levo para casa é o amor que o público me dá no palco, né? Então é uma troca de amor, a vida é uma troca de amor. Que é uma coisa linda que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu acho lindo o seu relacionamento com seus fãs. Mas eu tenho uma pergunta curiosa. Vai. Antes da Magali, você tinha um relacionamento. Então, você bem direta. Era Solange Couto? Era. Eu nunca neguei, apesar de que eu não comento muito sobre isso, porque ela mesma não gostava que se comentasse. Ela ficou um pouco aborrecida, obviamente, com aquela separação muito crítica, né? Uhum. E aí eu prometi a mim mesmo, como ela não falava, e várias vezes eu vi entrevistas dela onde ela não citava, onde às vezes ela até dizia assim, eu não me lembro muito desse relacionamento. 5 anos só, rapidinho. Foram 3 anos e pouco, 4 anos praticamente. E aí eu digo, então, em respeito a ela, e em respeito a Magali também, eu digo, eu não vou tocar mais nesse assunto, porque ela era uma pessoa pública, diferente de Magali. Sim. Né? Uma pessoa que dependia muito da sua imagem para a sua carreira. Sim, e ela também respeita muito isso. Mas é inegável, porque eu tenho as revistas da época que falavam quem era a pessoa que vivia comigo. Então, eu não posso nem pisar em cima disso, nem cuspir nisso, porque foi uma relação estável, legal, muito legal, mas que não durou porque não era o amor que eu esperava ter na minha vida. Eu te perguntei isso porque no filme é uma cena muito pitoresca, digamos assim. Aquela cena também não aconteceu. Você toma um tabef no filme, mas eu não vou ficar dando spoiler do filme aqui, não. Não tabef de ninguém também, no filme. Não, mas nem na vida real nunca recebi. Mas eu sei que o cinema precisa dessas coisas para chamar um pouquinho a atenção, para expressar. Um conto magalesco. Lá já diz no começo. Falando em contos madalescos, como foi esse seu encontro com o Paulo, com a Joana, para fazer esse filme, para fazer essa coisa deliciosa que ficou... Olha, você vê como aqui tudo, os dois aqui, tudo tem muito sentido na minha vida, né? Eu, obviamente, que não conhecia o Pedro pessoalmente, ou talvez conhecesse de bastidores e tal, e conhecia muito o irmão do Pedro, que é uma pessoa responsável pelo Prêmio Sharp, o famoso Prêmio Sharp, que eu fui várias vezes, participei várias vezes, ganhei até prêmio com a música Me Chama Que Eu Vou, e era mais ligado à música, realmente. McLean também, da mesma família. E eu não conhecia o Pedro, mas Joana, você vê como são as coisas. Eu conheci através de um outro Pedro, que era o Pedro Becker, que é um senhor produtor de clipes e de comerciais. Sim, eu sei a história, ela me contou. E ela trabalhava com ele. Nós fomos fazer o clipe do Tenho, onde a Débora Falabella participou, inclusive, que eu ganhei quase que um prêmio da MTV. Que é um clipe chiclete, né? Porque eu ouvi ele ontem e eu já estou aqui. Tenho. É muito legal aquele clipe. Inclusive, é uma das músicas do filme que todo mundo curte muito quando aparece no filme.
Então, o Pedro, mais um Pedro na minha vida, o Pedro Becker me apresentou a Joana, e Joana ficou amiga nos bastidores daqueles momentos nossos. Com o passar do tempo, ela foi lembrando de mim em algumas situações, né, e foi se aproximando de alguma forma, até chegar, muitos anos depois, que eu estou te falando isso de muitos anos atrás, passados, até muitos anos depois, ela ter me chamado para gravar um documentário, que foi o Me Chama Que Eu Vou. Sim, que é ótimo. Também assisti, é muito legal. Verdadeiro, é muito eu mesmo, com muitas cenas aqui também em Salvador, em algumas praias e tudo mais, que é onde eu vivo há 25 anos. Perdão. E aí a Joana se aproximou mais e começou, vou beber uma aguinha. Pode beber. Cadê o clipe, Thay? E começou a falar dos projetos, dos planos que ela tinha de talvez fazer um filme futuramente e tal, mas eu nunca levei muito a sério, porque eu dizia, um documentário, tudo bom falar da minha vida, mas filme? Que história minha pode dar um filme? E ela de tanto ouvir a minha vida aí, ó. Esse clipe é maravilhoso. Eu adoro esse clipe. É muito legal, né? O Chico Sá e a Débora Falabella. Eles propuseram a fazer o clipe, não cobraram um tostão. O Chico disse, eu vou fazer porque eu acho o Magal uma figura única que merece que a gente tenha respeito e carinho por ele. A Débora foi fazendo um dia de folga dela e disse, também vou fazer, não quero saber de cachê, não quero saber de nada. O Pedro conseguiu fazer esse clipe e me deu muitas alegrias, que foi o lance que eu te falei, que quase ganhei um senhor prêmio da MTV e tudo mais. É muito legal esse clipe. É muito legal, é muito legal. E assim, é uma coisa muito engraçada, porque você vê daqui a pouco você levanta um pezinho, a gente começa a dar risada e troca a roupa rosa. Lá, o mundo que é cor de rosa vira uma roupa rosa e tudo mais. É muito legal. Magal, esse clipe até me leva a uma questão que eu acho que é bacana para você mesmo falar. Você é um cara que nasceu numa era totalmente analógica. E de repente você fez todo um processo para uma era digital. Na sua cabeça, como é que foi isso? É muita informação. Mas eu também não... Aí é que tá. Quando você fala assim, você fez, você aconteceu, você isso. Eu fui levado sempre a fazer as coisas. Eu nunca fui um cara de parar, pensar, imaginar, por exemplo, vou fazer um clipe, o próprio clipe. Vou fazer um clipe de uma música, acho que pode ser legal. Você tem alguma ideia, Magal? Não, não tenho. O que é que você gostaria de fazer? Eu não sei. Eu sou o artista, eu não sou produtor de mim mesmo, nem empresário de mim mesmo. Então, sempre vem alguém me dar uma brilhante ideia, que foi o que aconteceu com Pedro Becker, foi o que aconteceu com o próprio Robert Levy, que era meu empresário, que quando me viu, imaginou, fez a música Sandra Rosa Madalena, que é uma composição dele. Então, ele foi uma pessoa que chegou com boas ideias, e eu aproveitei as boas ideias e fui me adaptando. E acabei sendo chamado para fazer o próprio clipe do Fantástico, que eu adoro, da Sandra Rosa Madalena, no Acampamento Cigano, que foi o Newton Travesso que fez, o grande diretor. Então, as pessoas chegam e jogam as ideias em cima de mim e eu incorporo e visto as ideias. E deram certo, graças a Deus. As que você acredita, né? Porque também foi outra característica sua que eu achei muito interessante nas outras entrevistas que você deu. Você é um cara que faz o que você acredita e vai até onde você acha que deve ir. Eu achei isso muito bacana em você. Eu tenho, vamos dizer, um mancômetro, né? Eu me manco muito rápido. Eu fui convidado, posso te contar uma historinha, que eu sei que vocês adoram historinha. Claro. Eu fui convidado pelo Jorge Fernando, diretor incrível, infelizmente já falecido, para fazer um grande musical chamado Rock Horror Show, que é um grande musical de internacional, de rock, uma história incrível de um cara psicodélico, maluco, doido, e ele me via naquele personagem e me convidou para fazer esse espetáculo no Rio de Janeiro. Eu estava um pouquinho acima do peso, comandei durante muitos anos, desculpe ao meu público, acima do meu peso. Eu estava um pouquinho acima do peso, fora de forma, e achava o musical tão sensacional e tão cheio de movimentos, e subir em trapézio, escalar parede, tinha de tudo, que eu disse, olha, não tenho a menor condição de fazer isso, eu vou ficar ridículo. A roupa era uma roupa que tinha cinta-liga com salto alto, pra você ter uma ideia do personagem. Ia ficar esquisitinho. Eu digo, gente, eu vou ficar parecendo outra coisa que não é o que você está querendo. Aí briguei para não fazer, e o Jorge Fernando, não, você vai fazer, a gente vai dar um jeito de fazer tudo da sua maneira. Eu digo, não, vai ser um blefe. E acabou que eu não fiz o musical,
e um outro ator fez, eu fui assistir, aplaudi de pé na primeira fila, porque ele estava fazendo exatamente o que o musical pedia. E eu sabia que eu não ia dar conta do recado. Diferentemente de quando fui chamado para o Rock Santeiro pela Bibi Ferreira, que quando me chamou, eu digo, não, esse aí eu vou, porque esse eu vou conseguir fazer. Esse é para mim. Então eu sempre fui muito assim, de saber o que é bom para mim e para o meu público. E nunca ultrapassar isso, né? Também uma outra coisa que você sempre fala. É importante. Eu acho que essa coisa de você se colocar o limite acaba sendo um exemplo. Vou te dizer um outro limite rapidinho que me ocorreu aqui agora, porque a gente vai batendo papo, vão surgindo as ideias. Depois que eu tinha acabado já aquela fase da Sandra Rosa Madalena, o Cigano, o Sidney Magal, blá, 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 muitos anos depois, eu fui mudando aos poucos a minha forma de me vestir, obviamente. E logo no começo a gente recebia telefonemas no escritório dizendo, não, mas a festa é toda cigana em homenagem a ele, nós queremos que ele venha com aquele salto alto, com aquelas roupas de cigano, com a calça de cintura alta, porque ele continua sendo cigano para a gente. E aí o meu escritório sempre dizia, mas ele não é mais para ele o cigano Sidney Magal. Já passou o tempo. Ele não vai botar aquele salto de 7 centímetros que eu usava, porque não comporta, ele está acima do peso, e ele não vai se vestir mais como um cigano, a não ser que fosse o chefe da clã cigana, não mais aquele cigano que vocês imaginavam, né? O chefe senhor de cabelos grisalhos. E até convencer o público é muito complicado, porque as pessoas têm a imagem daquele momento, né? Sim. Eu acho que o único artista no Brasil que conseguiu isso se chama Ney Matogrosso, que está com a idade que está, e hoje você olha para ele e você vê um homem maduro, um homem que já o tempo passou para ele, mas que a imagem dele está impressa igualmente como há 30, 40 anos atrás. Mas eu não teria nem essa coragem, nem esse tipo de fazer. Mas eu acho que você tem uma característica que faz com que isso se mantenha, que é a sua voz. E é o imaginário das pessoas. Não, e a sua voz, ela não... Meu bom Deus me poupou. Não achei que ela mudou nada, entendeu? Então, a Deus, é uma coisa meio triste de ver alguns artistas vão perdendo a voz com o passar dos anos e tudo mais. Você não, você fala, venha, pronto, Sidney Magal baixou aqui. Vamos lá, galera, comigo! Pronto, você só precisa fazer isso para todo mundo começar a cantar sozinho, você não precisa nem cantar. Pensando nisso, nessa coisa da sua carreira, você fez muito sucesso durante muito tempo, faz sucesso até hoje. E o que você vê dos cantores de hoje em dia, dos lançamentos, das novas formas de fazer música? Te impressiona, te surpreende, te deixa triste? Eu não sou uma pessoa de me surpreender, não. Eu fico, às vezes, mais triste por certas coisas que eu vejo e que me incomodam muito. Por exemplo, e o que mais me incomoda realmente, na verdade, profissionalmente falando, é quando uma pessoa totalmente desprovida de talento, eu digo totalmente, uma pessoa que ainda canta legal, que é afinado, que tem uma voz bonitinha, essas a gente sabe que a tecnologia acaba melhorando tudo isso e que pode dar certo. Mas existem pessoas que não têm talento nenhum. Existem artistas que sobem no palco, não têm expressão, não tem como se dirigir ao público. Quando abrem a boca para falar alguma coisa, então aí mesmo é que não tem nada a dizer. Então, quando transformam essas pessoas em grande sucesso, eu fico triste não por mim, porque eu já tenho uma carreira de 60 anos. Sim, consolidadíssima. Mas pelos colegas todos que não puderam me acompanhar. Eu tenho colegas da época da Jovem Guarda para cá, vamos dizer assim, que eu sou alguns anos depois da Jovem Guarda. Eu tenho uma dezena, talvez uma centena de artistas que foram abandonados, esquecidos, largados de lado, que ninguém deu atenção. Eu hoje tenho um documentário, eu tenho um filme, eu tenho um livro, eu tenho um selo. Eu sou selo para os Correios do Brasil. Sim, você entendeu? É selo. Então, eu hoje não posso reclamar realmente de nada, mas então eu fico triste pelos colegas que não conseguiram, que a mídia acabou deixando de lado, que o público foi obrigado a esquecer e que mereciam muito mais do que alguns artistas novos. Na minha época existiam também essas pessoas medíocres que não cantavam, sempre existiu, mas a gente dava mais valor às pessoas que tinham talento. E hoje em dia eu acho que fica mais complicado, porque a própria internet, que é um meio muito bom para muita coisa, ela também fica muito ruim para outras coisas. Por exemplo, as pessoas não sabem que cantar hoje em dia, você pode cantar mal,
pode desafinar, que você entra num estúdio e o computador afina a sua voz e faz você cantar bem. Isso com qualquer um, faria até comigo. Aí quando vai fazer ao vivo é aquela alegria, exatamente, né? Aí quando faz ao vivo você diz, não, o público não merece isso. Então é isso que me deixa triste. É que a tecnologia, se a gente for parar para analisar, é que eu não posso falar muito que eu sou proibido eu vou ser cancelado por muitas coisas. Mas a gente acaba parando no show da Madonna, que fez um show de playback. Que pena, sabe? né? E aí você diz assim, gente, eu me lembro quando você cantava ou canta uma música, às vezes eu faço alguns shows de playback, que são shows com públicos pequenos, festas particulares e tudo mais, que não cabem 10, 12, 15, 20 músicos, né? Como vou fazer em compensação com uma orquestra com 50 músicos em Curitiba, em julho. Que é um show, você já fez esse show, né? Maravilhoso, por sinal. Vezes. Então, poder fazer isso é que é ser artista, na minha opinião. Agora, quando você diz, não deixa ele cantar ao vivo, que ele não vai dar conta, isso me entristece. E, infelizmente, tem muita gente por aí assim. Isso é mesmo uma lástima. E acaba havendo incentivo, né? Porque agora, outro dia, publicaram, e eu vi, fiquei muito triste. A Madonna está incentivando a não existir mais músico. Não vamos ter mais músico no palco Como tocando. assim? Porque ela fez um show sem músicos, né, no palco. É verdade, né? Playback pode fazer sem música. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem uma carreira diversificada. Você é cantor, você é ator, você é dublador. Você fez desenhos lindos, maravilhosos. Você ali, Rap Fit 1 e 2, meu malvado favorito. E eles sempre procuraram os personagens mais gordinhos. Eu vou reclamar. Olhando Não, esse aqui é o piloto. Esse aqui é gato. Foi uma participação muito pequena, divertidamente, muito pequena mesmo, que eu às vezes fico até sem graça de dizer que foi uma dublagem. Não, mas que eu fazia um piloto imaginário na cabeça de um personagem que dizia 2 frases e depois sumia, não aparecia mais no filme. Então, uma coisa muito rápida. Ele é caracteristicamente magalesco também, né? Então, eles aproveitaram a minha imagem e tiveram a ideia de colocar minha voz ali. Agora, diferente aqui, que eu fazia El Macho, né? El Macho tinha até um M, por coincidência, que é de El Macho, mas o M do Magal ali pendurado no pescoço. E eu adorei fazer. E o Rap Fit, que foi o que eu mais gostei. Eu fiz 1 e 2, e aí pegaram logo o pinguinzinho mais gordinho, mas que era também de uma simpatia, de uma... É delicioso fazer desenho, é uma coisa incrível. Filme você já fez, não? Fiz 4 filmes que foram muito importantes para mim. Vamos ver se eu lembro cronologicamente na minha cabeça fora algumas participações pequenas, como eu fiz no Jean Charles, que eu fiz cantando num show onde o Jean Charles, aquela história original passada em Londres, quando aquele rapaz foi assassinado no metrô. E aí eu fui fazer o papel do Zeca Pagodinho, que na verdade era o cara que estava fazendo show na época em que aconteceu o fato. E o Zeca não podia, e eu fui fazer a minha participação como se fosse eu fazendo aquele show. Então, essas participações pequenas, várias eu fiz. Mas os que ficaram marcados em mim realmente foram, no começo mesmo da minha carreira, Amante Latino, Sim. em 1979, onde eu representava o Sidney Magal. Daí surgiu toda a história do cigano, que era de um acampamento cigano, fui criado por ciganos e tal. E daí veio Sandra Rosa Madalena. E depois, quando o povo descobre que ele serviu o exército, ele fala, oi, como assim o cigano serviu o exército? E eu tenho antepassados ciganos, coisa de tataravós, que eu nem conheci. Mas nunca convivi com os ciganos. Minha mãe não é cigana, meu pai não era cigano e tudo mais. Aí depois fiz O Caminho das Nuvens, do Vicente Amorim, que era aquela história da família que saiu de Fortaleza de bicicleta, e é verídica, com a família toda, filhos e tudo, para vir para São Paulo, para tentar a vida em São Paulo. Ganhou prêmio esse filme, né? O filme é lindo, e eu fazia o Panamá, que era um cara que pegava pessoas e fingia que eram índios para fazer show em Porto Seguro para enganar turista. Esse era o meu personagem, cabelo de gomalina, isso. Bem diferenciado do Sidney Magal, né? Caminho das Nuvens, né? Caminho das Nuvens. Vicente Depois Amorim. fiz Magal e os Formigas, que aí também foi uma coisa muito louca, porque eu digo, gente, olha a ideia que o diretor teve, que o produtor teve, que a história criada por eles, que agora eu não vou lembrar o nome de todos aqui de repente,
mas de você, de repente, colocar o Magal quase como uma santidade, um cara que saía do pôster e ia dar conselhos para um homem que estava levando uma vida muito difícil com a família. E aí eu saía do pôster e ele conversava comigo e ele foi seguindo meus passos até se recuperar na vida e fazer sucesso. Né? E aí, no final, apareço eu caminhando, quer dizer, eu não, a entidade. Era um filme de autoajuda, sem saber que era de autoajuda. Mas foi muito legal também, porque o filme inteiro eu participei, e aí eu fiz esse filme que era Magal e os Formigas, porque ele montou uma banda de músicos que chamava Os Formigas. E aí, quando ele me conheceu, eu dei ideia a ele, olha, por que você não me imita e por que você não usa a sua banda e não faz da tua garagem a tua casa de espetáculos para você começar a ganhar dinheiro e transformar a sua vida. Mas para isso você tem que tratar diferente a sua mulher, seus filhos. E eu vinha sempre com aqueles conselhos maravilhosos para ele e foi muito legal também fazer O Caminho das Nuvens. E aí depois, bom, eu falo que são 4 filmes porque tem o 4º que eu tenho que lembrar, que é o nosso agora, na verdade. Meu Sangue e Ferro por Você, que é foram um os filmes filme onde eu muito estive bom. presente mais do que nos outros. Sim, voltando, vamos falar dele então, né? Porque a gente está aqui também para isso. O Felipe Bragança e a Giovana Cordeiro. Quando você fez a cabine, que eu estava lá assistindo o filme, eu vi que você se emocionou muito quando você falou dos dois. Muito, muito. E assim, no filme, o Felipe, ele passa uma coisa tão Magal que quando você conhece o Felipe fora do filme, você fala, não é o Sidney Magal, esse aqui, não é. Eu muito legal. Eu sempre muito emocionado, porque o que eu sempre quis da minha vida foi verdade. Eu gosto das verdades. Por exemplo, as pessoas que me imitaram a vida inteira eram caricaturas, vamos dizer assim, né? Eles colocavam aquela peruca, exageravam nos trejeitos, mas eram caricaturas, eram brincadeiras com o Sidney Magal. E o que eu esperava realmente do Felipe é que ele não brincasse com o Sidney Magal, que ele mostrasse para as pessoas que o Sidney Magal, que é um personagem que eu criei, que anda dentro de mim, que ele tivesse uma verdade, como sempre foi a minha carreira. E o Felipe foi conseguindo isso. E a Giovana me falou, eu não conhecia ele antes, a Giovana disse, olha, esse menino fez alguns papos com a gente, levou algumas conversas e ele vai dar um banho, porque ele convenceu, tá sabendo viu? Por onde ele vai. Porque eu assisti o filme e vou falar, ele convenceu. Eu choro quando ele diz para Magali, para Giovana, você é a mulher da minha vida. Eu choro. Quando ele canta lá no terraço. Aquela tomada do terraço, gente, ela é maravilhosa. Do filme, eu acho que é a que eu mais gosto. Tem ela e tem uma outra. Que mais me emociona. A Joana gosta dela e de mais algumas outras. Eu falei, não, eu voto na do terraço porque muito linda. E é muito linda, muito suave aquilo ali. Eles conseguiram fazer de uma forma amorosamente suave. Muitos olhares. Eu cheguei a brincar numa entrevista que eu dei lá em São Paulo, dizendo assim, eu quase me apaixonei pela Giovana. Eu comecei a olhar para ela e dizer assim, Magali, me perdoa, mas a Giovana está muito você. Tudo que eu senti com a Magali, eu acabei vendo que o Felipe estava sentindo com a Giovana no filme. Então, eles assimilaram isso para o filme. Isso, para mim, é fundamental. Isso foi uma coisa muito interessante, porque eu tive a oportunidade de conhecer o Felipe fora do filme. E no filme, simplesmente você fala, não era você. Baixou o santo do Magal lá na sua cabeça. E ele fala isso, ele diz, a persona do Magal, quando eu vestia a roupa do Magal, eu me transformava. Eu digo, é isso que acontece com o Magalhães e o Magal. E você consegue separar isso de uma forma perfeita na sua vida, né? Perfeita para viver bem, né? Já imaginou se eu fosse estrela 24 horas por dia? Seria insuportável, né? Eu me senti como no palco, fora do palco, com a minha família, meus amigos, as pessoas iam estar passando mal comigo. E se eu fosse tão bonzinho, tão à vontade, tão divertido, tão tudo no palco, talvez não agradasse tanto quanto aquele cara sensual que passa para as pessoas, muito mais do que eu sou. Porque o pessoal fala, você é um amante latino? Eu digo, não sei se já fui algum dia. Mas pelo menos latino eu sou. Mas essa coisa de você ser o amante latino assumido foi uma quebra de paradigmas para sua época, né? Porque você imagina, naquele tempo tinha ditadura, o machismo reinava absoluto no Brasil e de repente aparece um cara rebolando de sapato alto e as mulheres apaixonadas por ele. Você depois procura na internet que você vai encontrar, isso eu me lembro perfeitamente, um folhetim, ou seja, a revista da Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, jornal físico,
na capa uma caricatura minha, uma charge. Você dizendo, e o Figueiredo. Sou mais bonito que o Figueiredo. Então, na época da ditadura, na época do regime militar e tudo mais, mesmo assim eu era muito respeitado porque eles sabiam que era arte que eu estava fazendo. Não era nenhuma crítica social, nem era nenhuma crítica política, não era nada disso. Então, isso para mim me ajudou bastante a ser verdadeiro. Eu sou uma pessoa muito verdadeira naquilo que eu faço, eu tenho certeza disso. Eu também, porque eu ouvi todas as suas entrevistas, volto a dizer, e fiquei especialmente impressionada com essa característica sua. Eu sei que artista pode até fazer um tipo de vez em quando, mas eu não gosto. E você expõe isso de uma forma muito clara para todo mundo em todas as suas entrevistas. Você, quando perguntam de política, você fala, isso não é para mim. Eu não tenho que dar opinião nisso. Eu cheguei a falar com palavras um pouco mais grosseiras que... numa das últimas entrevistas que você deve ter assistido também, que foi no Canal Livre, né? Sim, no Roda Viva. No Roda Viva. E quando eu falei assim, política, porque eles tentaram de alguma forma ter a minha opinião. Te pendurar em alguma árvore, eu percebi isso. Assim, não, eu tenho nojo. A política atual brasileira eu tenho nojo, eu não concordo com nada, eu não aceito nada, não aceito o que os políticos fazem, o que eles pensam e o que eles mentem. Então eu não tenho o que dizer. Aí eles viram que não era a pessoa certa para falar sobre política. Ou para te enganchar em algum lugar. Não ia jogar vaselina na história toda, né? Não ia dar liga, né? Não ia dar liga. Então, acho que essa é uma característica do Magal e do Magalhães. Sidney Magalhães. Com certeza. Né? Deixa eu ver aqui o que mais nós temos. Menina, eu como o teu tempo todo. Eu estou olhando ali, eu digo, eu estou comendo o tempo todo. Não, eu não estou com pressa, você não fala demais, entendeu? Eu queria falar um pouquinho sobre o seu lado ator, né? Porque é um lado que foi uma delícia você participar das novelas. Poxa. As pessoas amam te ver em novela. Você faz personagens que são... Olha isso aqui! Zorro. O Zorro foi gozado. Ana Raiz, vou cronologicamente. A história de Ana Raiz e Trovão foi a primeira coisa que me deu, assim, não uma vontade, mas em aceitar com boa vontade o convite. Jaime Monjardim, o grande diretor, Sim. Ele não me conhecia também, me ligou e disse, Magal, eu já comentei com várias pessoas do elenco que você poderia fazer parte do nosso elenco, você poderia ser um peão de boiadeiro. Eu digo, meu Deus, se não existe nada mais contrário a isso, eu tenho que ser eu, porque eu sou totalmente urbano, eu nunca fui rural, eu não tenho a menor ideia de como lidar com uma vaca, com um boi, como é que eu vou ser um peão boiadeiro? E eu nunca vivi a vida no campo, eu sempre vivi a vida na cidade. E ele disse, não, mas o peão boiadeiro, ele canta de vez em quando e canta muito bem. E ele me botava para cantar Bésame, bésame mucho. E a Dolores Estrada, que é a Tamara Taxman, que é uma pessoa que eu amo de paixão, simplesmente se deu muito bem fazendo personagem junto comigo. E aí eu disse para ele, Jaime, mas aí é muito Magal. Ele disse, pois é, mas é que eu não consigo separar também o Magal do Magalhães. Então o público vai olhar o Magal, não tem jeito. Então eles vão saber que é o Magal que está fazendo o peão boiadeiro. E aí eu fiz Ana Raiz e Trovão, foi a primeira experiência. E ali eu aprendi a ter respeito pela profissão de ator. Porque esses são sofredores verdadeiramente. Esses são os que se dedicam, que estudam, que fazem cursos e que nem sempre são tão bem remunerados, nem sempre são tão bem apreciados. Diferente de cantor que faz sucesso. Cantor que faz sucesso imediatamente fica rico, ganha fama, é uma beleza, todo mundo fala dele. Os atores demoram muito nesse processo. E aí eu comecei a ter um respeito muito grande. Então, quando fui chamado... Só que está faltando um aí, uma novela que eu fiz também, que foi a quarta que eu fiz, que foi na TV Bandeirantes, O Campeão. A novela chamada O Campeão. Eu acho que só cabe 3, não, por isso que ela escolheu. Ela não chegou a fazer um grande sucesso, porque não era característica da Band também com novelas. Mas eu simplesmente, nessa novela, contracenei com Natália Timber, Marília Pêra, Paulo Goulart, Beth Goulart. Só o pessoal fraquinho, né? Só o pessoal que me mostrou o que se faz quando se está em cena. E aí eu fiz O Campeão e peguei uma bagagem muito grande, fiz a novela inteira também, todo o tempo que ela durou, até chegar na Cor do Pecado, que foi o grande sucesso, que para a Rede Globo também, o horário é a novela mais vendida para o mundo inteiro, e eu entrei como comandante Frazão, um surfista, gente, pasmem, com uma prancha embaixo do braço, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu sou um cara muito acomodado. Mas que fez muito sucesso, viu? Muito. O Comandante Frazão era tudo de bom. Primeira novela do Cauã Raymond.
Várias pessoas me ajudaram muito também a crescer nessa novela, até ser chamado para o Bang Bang depois, que eu fazia um herói meio gay, que era cabeleireiro. Entendeu? As coisas mais loucas que me sugeriam, eu fazia. E eu dizia, gente, eu vou me divertir e vou brincar. Se der certo, vocês me deixam. Se não der, me tira numa boa. E era o que acontecia. Eu brincava com os personagens e acabaram dando certo todos para mim. Mas esse é um exemplo delicioso que você dá para as pessoas, né? Porque é visível que você se diverte com tudo que você faz. Você se diverte gravando novela, fazendo dublagem, fazendo show. Eu acho que isso é uma coisa legal. A Bruna Ramos da Fonte, que escreveu minha biografia. A Bruna me convidou para fazer uma palestra com ela para empresários. Eu disse, gente, você está chamando um cara para falar com pessoas que levam a vida muito a sério. Ela disse, por isso mesmo eu estou te convidando. Porque quando chegar lá, eles vão se divertir tanto com você que eles vão ver que a vida não é só o trabalho. Porque eu tenho como colocar, apesar de que a minha vida de artista é muito mais leve do que a vida de um executivo ou de um funcionário. Com certeza. Enfim, é muito mais leve. Mas tudo isso que você está me mostrando agora aos poucos é a bagagem que eu me orgulho muito de ter na minha vida e de dizer, caramba, eu ia fazendo. E agora está sendo um momento especial porque eu estou olhando para trás e vendo que fiz e que agradou. Porque antes eu olhava e não sabia qual seria o resultado, né? Antes era uma tentativa. É uma bagagem boa, uma bagagem leve. Boa, grande, forte, sabe? Né? Legal, muito legal. Que é uma coisa que você fala, que você também falou na cabine, que me deixou assim bem pensativo. Você fala assim, eu sou feliz porque eu estou sendo homenageada em vida. Essa coisa de levar a flor para o cemitério, para mim, também não funciona, né? Eu até vou falar uma coisa muito séria aqui, que eu falo para minha mulher, ela diz, mas não fica falando isso para o teu público, não. Eu digo, não, meu público tem que saber a minha verdade. Eu falei, lógico, que um dia eu vou partir, como já partiram grandes amigos, daqui a 30 anos você está autorizado. Familiar. Pô, vou estar com 104. Não tem problema, é bom. A gente vai ver. De consumo. A gente vai ver o bisavovô Magal cantando. Seria um sonho de consumo. Mas eu falei para Magali, olha, não quero ter um funeral, não quero ter um velório, eu não quero ter nada. Ela disse, mas gente, isso é a última coisa que qualquer pessoa espera de alguém. Eu digo, mas eu sei que elas esperaram de mim a vida inteira momentos de muita alegria e muita felicidade. Então eu não quero dar um momento de tristeza profunda, eu não quero ninguém sofrendo, chorando e se despedindo de mim, porque eu quero estar presente na vida das pessoas eternamente com o meu trabalho, com o meu bom humor, com a minha alegria. Aí ela disse, pô, mas vai ser difícil. Eu digo, não interessa, é um pedido meu. Eu quero pertencer à minha família. A minha família eu dou esse direito e esse momento, que é um momento muito triste para todo mundo, mas eu dou a vocês esse direito, mas não quero dar para o meu público esse direito. Ela disse, eu vou pensar muito nisso, porque para mim vai ser complicado. Vai ser muito complicado. Mas pense nisso, porque eu não quero. Eu quero que me vejam eternamente rindo, brincando, cantando, como eu vi minha mãe, como eu vi as pessoas que eu amo, sempre em momentos finais muito felizes e tal. Eu gosto de manter essas imagens na cabeça da gente e no coração da gente. Isso é uma coisa muito legal. Magal, teve alguma música que você queria cantar ou que você queria que tivesse feito parte do seu repertório e não fez? Tem sempre tantas, principalmente dos artistas que eu amo. Mas aos pouquinhos eu, de alguma forma, consegui cantar, não nos discos, porque era difícil, né? Imprimir isso para quem comanda rádio e televisão. Magal, até hoje, o Serginho Groisman me chama, vamos fazer aqui uma homenagem a você. Você se incomoda de cantar Meu Sangue Ferve por você, de cantar Sandra Rosa Madalena, ou me chama que eu vou, Amante Latino. Então é muito difícil você se afastar dos da grandes sua origem. Sucessos, né? Mas eu já tentei gravar muitas coisas, mas já cantei. Por exemplo, Emílio Santiago, para mim, foi a maior voz que esse país já teve. Eu acho que é insubstituível totalmente, apesar de que Calbi Peixoto é outra grande voz que eu endeuso. Mas eu já cantei Conceição, do Calbi Peixoto, no Prêmio Sharp, do próprio MacLean, que eu te falei agora, que é irmão do Paulo MacLean. Então, eu fui fazendo o que eu podia com as músicas que eu amava. Eu gravei música de Vinícius de Moraes, pessoas. Então, aí o que aconteceu? A gente ficou conversando sobre a sua música. Tá, esse microfone tá bom? Tá, porque aqui ele ficou meio baixo, viu? Só para você saber. Aí nós resolvemos fazer uma versão da sua música Se Te Agarro com Outro. Disfarço. É uma Vou boa. chorar no Stories e ainda te marco. Muito bom.
Muito bom, posso adotar no show, inclusive. Então, aí tem assim, dizem que sou mimizento, mas os comentários duros se destroem com o vento. Dizem que postar é tempo perdido, mas é só inveja porque está chipada comigo. Muito bom, gostei, adorei. E olha, eu sou maluco, eu sou capaz de chegar no show Nós fizemos de brincadeira. Se te agarro com outro, te mato. Não. Vou chorar no story. Não, te mato não. Se te agarro com outro, disfarço. Olha o hábito. Se te agarro com outro, disfarço. Vou chorar no stories e ainda te marco. Dizem que sou mimizento, mas comentários duros se destroem com vento. Dizem que postar é tempo perdido, mas é só inveja, porque estás chipada comigo. Se te agarro com outro, eu disfarço. Posto um buquê de flores e ainda te marco. Quem, de repente, eu canto, que eu quero mudar, a música é boa. Toda sua, vai, pode levar. A música é boa. A letra que não pegava bem. Só. A música é maravilhosa, mas a letra a gente pode adaptar para uma versão mais moderna para trazer a galera da internet. Vai bombar. Internet do Instagram fica lá. Se te pego com outro, disfarço. Posto no Stories e ainda te marco. Uma brincadeira. Magal, foi um prazer enorme te receber aqui. Você não pode imaginar a nossa alegria de estar aqui com você, de conversar, de conhecer um pouco mais essa pessoa maravilhosa que você é, porque realmente ele é uma pessoa maravilhosa, viu? Obrigado. O Magalhães. E o Magal é aquele nosso ídolo que todo mundo conhece. Aquele ali. Mas muito legal essa história. Parabéns para Magali, parabéns para Joana. Obrigado. Parabéns para todo o elenco do filme, né? Do diretor, McLean. Incrível, muito legal. Eu quero mandar um beijo muito grande para todo o pessoal, inclusive daqui de Salvador, que colaborou muito para que esse filme acontecesse. Você viu que no Pelourinho tinham pessoas de balé, de dança, fazendo números junto com a Giovana. Músicas foram adaptadas para ritmos mais baianos, com levadas meio timbalada, meio olodum. E eu quero agradecer muito a todas as pessoas, a Tânia Tocco, a Emanuele Araújo, que são as baianas verdadeiras. Sim, a Emanuele vai estar com a gente também. Desse filme. Sem dúvida, o Pedro e a Joana são as pessoas que eu tenho mais que agradecer pelo empenho, pelo carinho, pela dedicação. E quero agradecer a todos os ouvintes e as pessoas que ficaram ligados nesse momento. Não sei nem se a gente chama de ouvintes, né? Porque hoje em dia é tudo tão moderno. As pessoas ficaram ligadas aqui na FB Comunicação, que produziu isso para mim, que me permitiu falar mais de perto com o povo baiano, coisa que não é mais tão fácil, né? Porque os jornais físicos estão desaparecendo e está tudo se transformando em internet. Então, muito obrigado a vocês do fundo do meu coração, muito obrigado a você pelo carinho, pela dedicação desde o momento que me conheceu. E eu estou à disposição, sempre que quiser falar da minha carreira, falar de coisas boas, coisas felizes, a gente está disposto. Que eu acho que essa entrevista foi muito alegre, foi muito bom conversar com você. Gente, aqui a gente encerra esse episódio, dando tchau pro Magal, com muita tristeza, porque eu queria ficar aqui com ele mais tempo. E até o próximo episódio.